A todos que nos acompanham, nós vamos à nossa entrevista. Hoje nós vamos conversar com o Márcio Gonçalves, ele que é proprietário da Federal Agro, desenvolvedor do Vaso Pleno. O Vaso Pleno, que foi uma ideia do Márcio, e hoje ele vai explicar para a gente, então, como é que ele funciona, como é que funciona o Vaso Pleno, e vai contar um pouco da história dele. Márcio, tudo bem? É um prazer conversar com você nas espaço de entrevistas. Tudo bem, Arthur? Tudo tranquilo contigo? Olá, ouvintes da Rádio Vale Feliz, né? Bom, como o Arthur disse, meu nome é Márcio Gonçalves e a gente desenvolveu esse vaso, né? Ao longo do tempo aí dos últimos 5 anos, desenvolvemos um conceito novo para agregar a agricultura, né? Ao produtor rural e também, como nós estávamos conversando, ao apelo doméstico, né? Que eu sempre costumo dizer assim, as pessoas que querem ter uma planta, cultivar uma planta na sua casa, no seu apartamento ou na sua chácara, né? Ele tem um apelo muito legal assim para as pessoas que não têm um tempo para estar irrigando diariamente, né? Que trabalham, que têm alguma função, que às vezes acabam esquecendo. Essa planta tende a sofrer um pouquinho aí com a falta de água. Então ele é um vaso hoje que no apelo doméstico ele consegue ficar entre 2 e 3 dias sem precisar colocar água, né? Ele suporta super bem, mas na agricultura, Arthur, ele tem um diferencial muito grande, né? Ele vem assim para somar de uma forma que às vezes a gente fica repensando, diz assim, como é bom ver, como é incrível ver um produto que traz satisfação. A gente muitas vezes, eu cheguei a fazer vendas nos primeiros momentos, assim, a gente visitou a região, tivemos em São Paulo, tivemos em Minas Gerais, tivemos no Paraná, eu mesmo, pessoalmente, fazendo vendas. E a gente encontrou hoje no mercado, que eu não estava acostumado a ver, muito produto, assim, que não se sabe para que realmente que serve, mas as pessoas às vezes compram. Então, hoje eu digo assim, é uma satisfação enorme em ter construído, ter projetado um produto que realmente entrega satisfação. Hoje a gente tem clientes a nível de Brasil muito satisfeitos. Temos pessoas envolvidas, profissionais de diversas instituições governamentais e não, nos procurando, cada vez mais nos projetando Brasil afora. Eu tenho uma satisfação de dizer que sou da Feliz, né? Que nós somos felizenses, que eu estou com 25 anos já de casa aqui na Feliz. E mais de 2 décadas, como se diz, envolvido na agricultura, né? Nunca deixamos de plantar, sempre tivemos envolvido. E esse vaso, ele não é somente um vaso a mais no mercado. Hoje a gente tem a patente do Vaso Pleno, e por ele ter... Os diferenciais, né? Vamos Isso, explicar, tem então, os para diferenciais pessoas, hoje. Porque muitas delas estão vendo no vídeo, né? Então a gente tem um vaso plantado com morango, o vaso normal e a parte de baixo do vaso e alguns acessórios, né? Então, Márcio, para a gente explicar então como é que ele funciona. Hoje, o Vaso Pleno, ele tem uma conicidade induzindo ao centro para as raízes passar para esse estágio aqui no prato. Então, antes isso não existia. Existia furos num vaso aí de 3 a 4 furos, nos outros vasos. Eles eram praticamente descartáveis, não passava de 2 anos aí na propriedade, no máximo um pouquinho mais, dependia da posição onde ele estava. E era nada mais disso que isso, era um dreno que acontecia nos outros processos. Hoje, ele permite o dreno. Nosso vaso tem duas peças aqui, 2 furos para transferir ou como dreno, né? Ou como transferidor para você recuperar essa nutrição. Então ela não vai há mais. De vaso para vaso. Dentro desse prato ele segura 250 ml, né? Que vão ter passado pela gravidade da planta aqui, pela gravidade da nutrição foi colocada, né? Com água. E a gravidade, a planta sempre vai pegar aí na casa dos 60% no primeiro momento. E o resto foge da habilidade dela. Então, eu às vezes me refiro, para ser mais claro, que isso aqui é uma espécie de bolso para ela consumir entre 20 e 30 horas aí, às vezes até mais, né? Conforme a necessidade dela. Então, o produtor às vezes pode estar pensando assim, mas 30 a 40% de economia numa planta, você está tirando alguma coisa dela. Não, nós não estamos tirando nada dela. O vaso está entregando pela primeira vez para qualquer cultivo que se tem notícia,
a totalidade da nutrição. Essa planta ganhou a nutrição, o agricultor, a gente dá, eu acredito sempre que é tipo uma ingenuidade, né? A gente está colocando e acha que a planta pegou tudo isso. Ela não teve condições e tempo hábil para consumir isso tudo. Prova disso que a gente compra adubo foliar para completar, lá no estágio mais avançado da planta, aí, média idade acima, a gente está comprando adubo fertilizante foliar para completar. Então, qual é o sentido? Essa planta tinha todas essas condições na nutrição que ela ganhou. Hoje existem nutrições das mais variadas, com sais, sem sais, de todos os meios. Só que não dá tempo. Hoje o clima ele tem estágios assim totalmente diferentes do que existia no passado. Tem plantas que não se habituam mais a campo, no chão, né? Então hoje está na situação de substrato, alguns compostos mais elaborados, pedra brita, tudo isso se aplica ao vaso pleno. Né? Então a gente conseguiu fazer toda essa cadeia de cultivares terem adaptação aqui. Por isso que eu sempre digo, a gente não começou fazendo porque acha legal o vaso, ou ele é bonitinho, ou algo assim. Não, isso aqui está corrigido, pensado. Foi aplicado tecnologia. Tecnologias, exatamente. Nós temos parceiros. Parcerias, né, com o Sebrae, com outras. Com o Sebrae, com o Emater, com a Secretaria da Agricultura, com o Senar. Né? Então, cada vez está pegando mais dimensões, porque pessoas que já estudaram em algum momento, que percebem isso aqui, chegaram com as perguntas que eles tinham para outras situações e de cara já interpretaram. Uma delas é uma coisa muito séria, que a gente está indo a Brasília em 3 semanas, que é um assunto aí que a gente gosta muito de salientar, é as propriedades que se tira do resultado do vaso pleno, porque ele é o primeiro vaso que ele respira. Existe aqui dentro uma situação que ele imita perfeitamente o solo. Ele reage, ele troca as propriedades do adubo, ele metaboliza, a planta metaboliza, faz todo o princípio que faria no solo. Nós temos um assunto sério ainda muito bacana, que a gente vai entregar a solução que faltava para o agricultor com o assunto de sabor, coloração natural da cultivar dele, porque a gente já chegou no estágio dos condimentos também, né? Não só de frutas e folhosas, mas a gente já chegou no estágio dos condimentos, dos chás. É interessante, né? A gente tem um assunto muito sério aí, muito bacana. Cultivam, né? Os cultivares aqui tem tomate, pimentão, pepino, moranguinho, vagem, folhosas, temperos, tudo isso tu pode colocar no... Cultivar aí. Então, esse era o básico, né? Esse era o mundo que o Márcio e a maioria dos agricultores viviam, né? Só que hoje a gente percebe a gente conseguiu chegar a clientes que tem um mercado muito exigente, Brasil afora, né? Como eu te digo assim, tem novidades chegando, Arthur. A gente acabou de ser certificado numa universidade do Goiás, numa universidade séria lá, que tem um assunto sobre propriedade de sabor, de resultados, e a gente conseguiu bater 10 de 10, como se diz, né? Então, a gente está muito feliz porque essa cultivar que tem lá, que é um produto controlado pelo governo, essa cultivar que eles estavam procurando solução e encontraram no vaso pleno, ela vai revolucionar toda a outra. De lá para cá a gente vai conseguir, porque se falava muito quando o slab chegou ou quando as calhas vieram no passado, que não tinha o sabor, né? Que não agregava o sabor. O morango é lindo, é grande, mas não tem sabor. Depois começou a se criar as químicas para achar sabor, mas nunca é o natural. Então o nosso vaso pleno, ele conseguiu trazer isso, né? E não vai ser só uma coisa que eu estou falando hoje só por falar. Nós estamos trazendo documentos provando de universidade, estudos exatamente, certificado, de pessoas cansadas de procurar, né? A gente percebeu assim, quando a gente teve num congresso em Bento Gonçalves, que a gente conheceu pessoas em instituições que a gente nem imaginava que existia, né? A gente subiu para lá pensando assim que seria só mais uma feira ou algo assim, e a gente se surpreendeu e foi assim, as portas tomaram uma dimensão enorme, porque lá a gente conheceu
o desenvolvedor do substrato, né? A gente já conhecia ele, mas a gente teve mais contato, a gente conheceu as primeiras fórmulas, né, Arthur? Eu digo assim, quem pegou a foice e abriu o caminho. Parece pouco, mas quem desenvolveu disse assim, olha, o que falta para ser um substrato padrão, dá para acrescentar, dá para diminuir, dá para enriquecer ou enfraquecer ele, mas o princípio é uma pessoa de uma instituição do governo, né, da Emater, que desenvolveu isso. Então, tem outra instituição que desenvolveu a solução, porque daí nós tínhamos o substrato, mas qual é a solução, a nutrição perfeita para isso? Como mexe? As primeiras bases também é outro professor renomado, né, que desenvolveu. Então, eu tive o prazer de conhecer todos eles, né, todos eles pessoalmente, graças a Deus estão vivos aí, né, então contribuindo, nos ajudando, e chegamos ao que chegamos. E, Márcio, é interessante a gente comentar, destacar, né, que isso alia a sustentabilidade, alia a economia, por exemplo, né, na questão a gente fala da sustentabilidade e economia justamente pela questão de poupar água. E depois toda a tecnologia envolvida em algo simples. Simples, há poucos dias atrás... Tu pode ter na agricultura, a gente vê produtores, né, que tem plantado morango, tem plantado tomate, né. Então, é interessante a gente destacar isso. Um produto feito ele tem uma porcentagem de material reciclado, extrusado, livre de impureza, né? Não é simplesmente o plástico picado que a gente compra reciclado. É extrusado, é um plástico de alto padrão, reciclado, mas de alto padrão. E a parede dele, né? Ele é 2.2, isso aqui, a gente dá uma garantia do vaso pleno de 2 anos, né? Mas ele vai tranquilamente de 12 anos acima, né? Pelo material que se está empenhado aqui, baseado no produto que existe, né? O nosso pessoal de injeção nos garante que esse produto passa de 12 anos. Então, tu já imaginou uma propriedade onde você tem um bem que você vai carregar por anos, né? Tu tem uma década, vamos dizer assim, né? Jogando baixo, tu tem uma década, olha a economia que tu faz. Qual é o produto justamente pela economia que tu vai fazer de água, de outros insumos. Então, se paga muito Exatamente. bem. Hoje, o substrato, num primeiro momento, a gente percebeu, porque tudo isso a gente construiu baseado em ajuda e conhecimento, né, de instituições, mas a gente percebeu lá no momento que o público estava entendendo que isso aqui precisava conexões especiais, peças que só a Federal Agro iam ter, ou o vaso pleno, não, isso aqui é só o vaso e o prato e o extensor, que é da Federal Agro, e vai junto, acompanha o produto. Sim. As conexões de gotejo, de conexões de registro, algo assim, idênticas às que o produtor já tem na sua propriedade e encontra em qualquer mercado do ramo agrícola. O substrato que está aqui é idêntico para o mesmo que está dentro do slab, né? Que o produtor já tem. Eu sempre digo assim, por ele ser um produto que ele se renova, e a gente tem prova disso, porque a gente faz análise de ano a ano, né? Para saber se alterou ou não alterou, porque como eu te digo, isso aqui está vindo referendado há 5 anos. Sendo o vaso pleno está sendo referendado passo a passo para se manter, para ter encontrado o resultado final que está sendo visto hoje, né? Desse ano para cá. Então, o substrato que está aqui pode ser até um substrato do seu próprio slab, que ele já tem na sua propriedade, né? Que ele não tá, que ele quer mudar para o vaso pleno e está achando que ele vai investir muito. Não, o resultado que ele vai tirar daqui, a economia, o tempo hábil dessa planta que vai enxugar entre 3 e 15 dias, né? Ele vai colher pepino aí 3 dias antes da forma como ele já colheu na vida, né? Ele vai colher tomate aqui 15 dias antes do que ele já 2 semanas você entrar no mercado. Do tomate ou do pimentão, você decide o mercado. Sim. Então, ali, a vantagem que ele tem. O tempo que ele sai é muito mais tarde, porque essa planta está sendo entregada à plenitude dessa nutrição que ela tem. Então, a tendência, a realidade dela ela é uma criança bem nutrida, ela é um jovem bem saudável e é um senhor bem conservado. Então, ela vai ter um ciclo muito maior. Né? A gente tem provas aí o tempo todo, a gente publica nas redes sociais, de que realmente é o produto que se esperava, né? Eu sempre digo de consagração, de tu ter satisfação na tua propriedade, de estar vendo o resultado, abrindo caminhos para fazer mais coisas, porque ele não se resume hoje
a morango, alface ou algo assim, como já existe produtos, né? Tu, às vezes, vê determinados produtos no mercado, no caso do Slab, algo assim, que se resume a determinada variedade. Passou disso, não. O vaso pleno, ele vai em todas as cadeias. Como eu disse, nós já chegamos no chá, em condimentos, essas coisas, esses mercados sempre existiram, né? E a gente não sabia que ia bater lá. E quando viu, a gente chegou. Márcio, então Graças a Deus. para nós encerrar a entrevista, o pessoal que quiser saber mais a respeito do vaso pleno, como é que pode achar vocês nas redes sociais ou no site, né? Os endereços aí, pode passar telefone para contato também, fique à vontade. Então, o vaso pleno, a gente construiu, então a gente tem um site há bastante tempo na internet, é vaso pleno ou Federal Agro, vai puxar da mesma forma, depende do provedor, você coloca aí www, né, depende do provedor que te puxa ali, mas é simples, é vaso pleno, Federal Agro ou Federal Agro Vaso Pleno. Lá tem o nosso site, você pode estar comprando aí a caixa com 10, que é o mínimo que a gente consegue mandar por transporte, né, porque a gente tem uma interligação aí de outras plataformas para logística, e ele vai para qualquer parte do país. Nós temos hoje Maranhão, Belém, Bahia, São Paulo, aos montes. Então, dessa forma você compra lá no site direto. Uma dica que a gente dá é comprar pelo nosso WhatsApp, que também vai estar lá no site, mas nas redes sociais tem, no Instagram. Nós temos um canal no YouTube, nossos vídeos são postados periodicamente, toda semana lá, depoimentos de clientes, os nossos, as novidades, né? Então, tudo é publicado lá, no Facebook também, né, da Federal Agro, né, que lá está como Federal Agro. Pelo WhatsApp, você tem mais recursos, como se diz, né? A gente consegue encurtar um pouquinho do que a plataforma. A plataforma é mais confortável para aquela pessoa que vai comprar pelo cartão ou algo assim, né? É mais confortável para a pessoa. Não tem um contato direto com a gente, mas pelo WhatsApp é possível. Fica até mais rápido, né? Porque a gente vai usar o mesmo sistema, só que a gente adianta para o cliente essa parte, né? O cliente paga via Pix ou pelo link. Ou faz encomenda, se for número exatamente, maior, né? Então, exatamente, um prazo também maior, o né, agricultor. entrega, E né? ele tem o contato direto com nós. Nós temos, o nosso pessoal atende de imediato, né? Responde de imediato, ajuda com vídeos. A gente é uma das primeiras... Vocês também fazem esse pós-venda, né? E auxilia esse pós-venda que a gente faz hoje, assim, que a gente se sobressai muito, a gente está dos dois lados do balcão. Nós somos produtores também e somos empresário, então, de um produto, né? Temos um produto e somos produtor. Então, nada mais bacana do que, às vezes, o cliente está numa dúvida ali, Arthur, e ele diz, mas será que com isso ou com aquilo a gente vai e faz um vídeo naquele momento no WhatsApp para a pessoa? Instantâneo. Vai ali na propriedade, porque o escritório está na propriedade, então vai ali, filma na estufa, a pessoa já vê, filma, se a gente tem a variedade lá disposta, né, que a gente não tem tudo, mas tem uma boa parte, a gente vai lá e mostra. É muito bacana isso. Tu não tem ideia da relevância que é o cliente poder tirar isso, dele ver assim, ó, que não está sendo representado, não é algo que você grita e não diz com quem, tá lá a resposta para ele, né? Tá certo. Vou só passar o WhatsApp aqui, ó, 519-9694-9422 ou 519-9842-2669. Márcio, parabéns pelo trabalho realizado. A gente sabe que isso já vem de bastante tempo. Eu conheço o Márcio há muitos anos, a gente já se conhece há bastante tempo. E eu fico feliz, né, pelo empreendedorismo, pela coragem de empreender e entregar um produto que é tão diferenciado que, com certeza, ele traz muitos benefícios. Parabéns mais uma vez e muito obrigado. Muito obrigado, Arthur. Eu queria dizer, em um momento assim, ó, que como é gratificante a gente ter sido acompanhado pela nossa Secretaria da Agricultura desde o começo do nosso município, da Emater, das Emater Regional, que todos estão a par desse produto e todos estão a par desse projeto inteiro lá do começo, do Sebrae, que recentemente nos prestigiou a nível nacional, aí regional e nacional de uma mídia que foi ao ar, uma matéria nossa, né? Vocês, a Vale Feliz, nos conceder essa entrevista. Então, é muito gratificante saber, e é uma responsabilidade enorme, né? Porque poucos procuram por isso, se paga um comercial e não se explica o porquê, né? Então, aqui a gente está tendo uma matéria e uma oportunidade de mostrar na íntegra, na realidade, o que é o vaso pleno e a condição que ele entrega para o produtor, que é fantástica, né? De qualidade, de
de preço, de economia, de tempo, de uma série de outras coisas, né? Então, muito obrigado, Arthur, por essa oportunidade aí, tá? Tá certo, sucesso. Então, hoje na nossa entrevista nós conversamos com o Márcio Gonçalves, ele que é proprietário da Federal Agro e desenvolvedor do Vaso Pleno, e essa a nossa entrevista.